Olá! Trago hoje na saleta de leitura um livro que me deu muito trabalho para ler. Além do que, foi escolhido para leitura pensando que seria uma coisa e era outra. Apresento o livro O Mistério do Mal, da autoria de Giorgio Agamben, que é um filósofo, editora UFSC, e Boitempo Editorial. Quando eu peguei este livro para ler, eu pensei que se tratava do problema do mal, que é um problema bastante discutido na filosofia. Mas se tratava de outra coisa. Ele estava relacionado a uma leitura bíblica da segunda carta dos Tessalonicenses, e a partir dessa leitura e da interpretação dela que o filósofo faz, tratava-se de falar sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Achei um livro bastante complexo, tanto é que fui à internet para verificar se o meu entendimento estava mais ou menos correto. Depois de anotar as margens do livro, depois de procurar algumas impressões sobre ele, eu concluí que eu tinha lido corretamente, o que não significa que não seja um livro difícil de ler. Mas, para aqueles que se interessam por religião, por história, que é a renúncia do Papa Bento XVI, e por filosofia, acho que, além de desafiador, pode ser um livro interessante. Eu vou achar aqui esta passagem bíblica, da qual parte toda a reflexão do Agamben, vou lê-la, e aí vamos começar a conversar sobre ela. Diz assim: Nós vos pedimos, irmãos, desculpe, é uma carta de São Paulo. Nós os pedimos, irmãos, em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa reunião com Ele, de não vos deixar turbar na vossa mente ou assustar com inspirações ou discursos ou com uma carta que se presuma mandada por mim, como se o dia do Senhor fosse iminente. Que ninguém vos engane de modo algum, já que, se antes não vier a apostasia e não for revelado o homem da anomia, o filho da destruição, aquele que se contrapõe e se levanta sobre qualquer ser chamado Deus, ou é objeto de culto, até se sentar no templo de Deus, mostrando-se como Deus. Não lembrais que, quando eu ainda estava entre vós, vos dizia essas coisas? Agora sabeis aquilo que retém e será revelado no seu tempo. O mistério da anomia, que a Vulgata traduz Mysterium Iniquitatis, e na tradução de que se serve Ticônio, Mysterium Fascinoris, já está em ato. Só aquele que retém até que não seja eliminado. Então será revelado o ímpio, que o Senhor Jesus eliminará com o sopro de sua boca e tornará inoperante com o aparecimento de sua vinda. Aquele cuja vinda é, segundo o ser em ato de Satanás, em toda potência e sinais falsos e falsos prodígios, e com todos os enganos da injustiça, para aqueles que se perdem por não terem acolhido o amor da verdade para a sua salvação. É um texto super hermético, dificílimo de entender,
E o Agamben vai partir de uma leitura que faz desse texto Ticônio. O próprio Agamben, na sequência do texto, diz o seguinte: a passagem refere-se ao fim dos tempos, cuja chegada está ligada à ação de dois personagens: o homem da anomia, ou fora da lei, e aquele ou aquilo que retém, isto é, retarda a vinda de Cristo e o fim do mundo. Bom, feita a questão de ele compreender que a leitura que Ticônio faz é a correta, ele então parte para demonstrar por que, na sua visão, houve a renúncia do Papa Bento XVI. Na página 18, ele diz o seguinte: Ticônio conhece, então, um tempo escatológico no qual se realizará a separação das duas igrejas e dos dois povos, já no final do século IV, que é onde Ticônio viveu. Existia, portanto, uma escola de pensamento que via na Igreja Romana, mais precisamente no caráter bipartido de seu corpo, o atraso da parousia. Mas antes dessa página, que é a página 18, nas primeiras páginas, nós lemos que uma das coisas que move esse pensamento dele é a diferença entre legalidade e legitimidade. Ele diz assim: por que tal decisão, a decisão do Papa, nos parece hoje exemplar? Porque volta a chamar atenção para a distinção entre dois princípios essenciais de nossa tradição ético-política, das quais as sociedades parecem ter perdido qualquer consciência: a legitimidade e a legalidade. Se é tão profunda e grave a crise que nossa sociedade está atravessando, é porque ela não só questiona a legalidade das instituições, mas também sua legitimidade. Não só, como se repete muito frequentemente, as regras e as modalidades do exercício do poder, mas o próprio princípio que o fundamenta e legitima. Aí ele continua: todas as vezes que se invoca a distinção entre legitimidade e legalidade, é necessário precisar que não se entende com isso, segundo uma tradição que define o pensamento dito reacionário, a legitimidade como princípio substancial e hierarquicamente superior, do qual a legalidade jurídico-política não seria mais que um epifenômeno ou efeito. Ao contrário, isso aqui é importante, entendemos que legitimidade e legalidade são duas partes de uma única máquina política que não só nunca devem ser reduzidas uma à outra, mas devem permanecer sempre, de alguma forma, operantes para que a máquina funcione. Ele vai falar sobre as democracias e tal, né? E diz assim: por isso, o gesto de Bento XVI nos parece tão importante. Esse homem, que era chefe da instituição, que arroga a si ter o mais antigo e significativo título de legitimidade, colocou em questão com sua decisão o próprio sentido do título. Perante uma cúria que, totalmente esquecida da própria legitimidade, persegue com obstinação as razões da economia e do poder temporal, Bento XVI optou por usar somente o poder espiritual,
do único modo que lhe pareceu possível, isto é, renunciando ao exercício do vicariato de Cristo. Assim, a própria Igreja foi colocada em questão desde a raiz. Então, legalidade versus legitimidade. A legalidade exige apenas que algo esteja escrito e cumpra a lei à risca. A legitimidade exige que essa mesma lei ou poder faça sentido perante os valores de justiça. Podemos também conceituar legalidade como a qualidade daquilo que está em conformidade com as leis, a justiça ou a moral aceitas. Validade de uma ação ou poder e a autoridade que alguém possui para exigir o cumprimento de um direito. Então, ele vai dizer mais adiante, deixe-me achar aqui, que nessa carta, né, deixe-me ver, ele vai dizer, o Ticônio, quando ele faz o comentário do Apocalipse, ele havia chegado à convicção de que a igreja era um corpo bipartido. Uma parte pertence a Cristo, mas há uma outra que cabe ao diabo. E aí ele diz assim, deixa-me achar. Escatologia, vamos achar o sentido de escatologia, que eu anotei em algum lugar, mas não estou achando aqui, daqui a pouco vem. A escatologia não significa necessariamente, como sugere Schmidt, uma paralisia dos eventos históricos, no sentido de que o fim dos tempos faria com que fosse inútil qualquer ação. É exatamente o contrário. É parte integrante do sentido das coisas últimas, que elas devam guiar e orientar a ação nas coisas penúltimas. É aquilo a que Paulo se refere quando fala em o tempo de agora. O que interessa a Paulo não é o último dia, não é o fim dos tempos, mas o tempo do fim, a transformação interna do tempo, que o evento messiânico, uma vez por todas, produziu, e a consequente mudança da vida dos fiéis. O mistério iniquitatis da segunda epístola aos Tessalonicenses não é um arcano supratemporal cujo único sentido é por fim a história e a economia da salvação, mas um drama histórico que está acontecendo em cada momento e no qual, incessantemente, se jogam os destinos da humanidade, a salvação ou a ruína dos homens. E depois ele retoma uma fala que o Papa Bento XVI, quando era jovem ainda, o jovem Ratzinger, ele teria comentado essa questão dos dois lados do corpo da igreja, e ele então diz o seguinte, que esse comentário do Papa, né, essa grande dissésio, essa grande divisão, não é apenas um evento futuro, que, como tal, deve ser separado do presente e circunscrito ao fim dos tempos. É, acima de tudo, algo que deve orientar aqui e agora a conduta de todo cristão, em primeiro lugar do pontífice. E aí segue o autor do livro. Situada no contexto que lhe é próprio, a grande recusa de Bento XVI é bem diferente de uma remissão ao futuro escatológico. Ela lembra, ao contrário, que não é possível que a Igreja sobreviva ao fim dos tempos remetendo passivamente à solução do conflito que dilacera o corpo bipartido. Nem o problema da legitimidade, nem o problema do que é justo e do que é injusto podem ser eliminados da vida histórica da Igreja.
mas devem inspirar a cada momento a consciência de suas decisões no mundo. A decisão de Bento XVI trouxe à luz o mistério escatológico com toda a sua força explosiva, e só desse modo a Igreja, que se perdeu no tempo, poderia reencontrar a justa relação com o final dos tempos. E termina o capítulo, o autor dizendo que, mais uma vez, uma sociedade só funciona se a justiça, que na Igreja corresponde à escatologia, não for mera ideia, totalmente inerte e impotente perante o direito e a economia, mas conseguir encontrar expressão política em uma força capaz de contrabalançar o progressivo achatamento num único plano técnico-econômico daqueles princípios coordenados, ainda que radicalmente heterogêneos, legitimidade e legalidade, poder espiritual e poder temporal, auctoritas e potestas, justiça e direito, que constituem o patrimônio mais precioso da cultura europeia. Por tudo isso, o autor do livro considera o gesto do Papa Bento XVI o gesto de uma grande coragem. Como eu disse, eu fui à internet para verificar se eu havia compreendido corretamente o livro e encontrei o seguinte: a tese central de O Mistério do Mal, Bento XVI e o Fim dos Tempos, de Giorgio Agamben, é que a renúncia de Bento XVI não deve ser entendida apenas como um acontecimento administrativo ou pessoal, mas como um gesto teológico e político que revela a crise profunda das instituições contemporâneas. Em particular, Agamben argumenta que a Igreja e o Estado moderno sofrem da mesma patologia, a confusão entre legalidade e legitimidade, que já apresentamos aqui anteriormente. A própria internet vai nos colocando que essa tese pode ser dividida em 4 pontos. O primeiro é a renúncia de Bento XVI como um gesto escatológico, e diz o seguinte: Agamben interpreta a abdicação do Papa à luz da tradição cristã sobre os últimos tempos, a escatologia. Para ele, Bento XVI não renunciou apenas por idade ou saúde, mas realizou um ato que evidencia que a autoridade espiritual não pode ser reduzida ao exercício jurídico do poder. Seu gesto chama atenção para uma crise da própria instituição e para o fim de uma determinada forma de governo da Igreja. O segundo ponto seria a distinção entre a legalidade e a legitimidade, que, segundo a internet, seria o núcleo filosófico do livro, e que então o autor sustenta que legalidade significa o exercício formal do poder segundo regras e normas, e legitimidade significa a justificação ética, histórica ou espiritual desse poder, que também eu já trouxe aqui antes. E ele diz que a modernidade teria tentado fundir esses dois princípios, fazendo parecer que tudo que é legal é automaticamente legítimo. E para o autor do livro, esta fusão destrói tanto a legitimidade quanto a legalidade. A terceira parte seria o mistério do mal, que faz referência ao que já falei antes, o Mysterium Iniquitatis da segunda carta aos Tessalonicenses de São Paulo. E então aqui diz que o autor do livro retoma a leitura feita por Ticônio, mas também por Santo Agostinho, segundo o qual o bem e o mal coexistem dentro da própria igreja até que sejam separados no fim dos tempos. E aqui eu me lembrei da parábola do joio e do trigo, quando o senhor da messe diz que não era para arrancar o joio, porque se correria o perigo de arrancar junto o trigo, mas que no fim dos tempos eles seriam separados.
Bom, essa questão do bem e do mal significa que nenhuma instituição histórica é inteiramente pura e, portanto, a Igreja contém simultaneamente seu aspecto visível e jurídico e sua dimensão espiritual. Assim sendo, o mal não vem apenas de fora, mas também habita as estruturas institucionais. E o quarto ponto que a internet traz, e que é muito interessante, é que, embora o livro trate da Igreja, o autor pretende também falar da política contemporânea em geral. E, e isso se encaixa bem na trajetória do filósofo, que costuma falar sobre a análise da natureza do poder, sobre a relação entre teologia e política, sobre crítica às formas modernas de governo. Como eu disse, foi um livro que me deu bastante trabalho para ler. Eu tive que ler muito devagar, fazendo anotações maiores do que aquelas que eu costumo fazer, indo procurar significados de muitas passagens e me valendo também da internet. Mas, ao fim e ao cabo, foi uma leitura muito interessante. Fica então aqui a sugestão para aqueles que gostam desse tipo de assunto e que não se intimidam com livros mais densos: O Mistério do Mal, da autoria de Giorgio Agamben, editora UFSC, e Boitempo Editora. Boa leitura.